Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou o professor Gustavo Ribeiro e hoje eu gostaria de abordar um tema que me surgiu uma curiosidade um pouco maior a partir de uma aula que eu fiz hoje pela manhã, inclusive, para minha turma de teorias psicanalíticas, minha querida turma, dia 30 de agosto de 2023, na qual nós falamos um pouco sobre os primórdios da psicanálise e hoje o assunto nos enveredou muito para a discussão da relação entre Freud e Charcot. Esse assunto me fez lembrar de um pouco da história da psicanálise e para isso eu gostaria de complementar trazendo para vocês um documento que é o primeiro texto de Freud do seu primeiro volume das suas obras completas, que é um texto no qual Freud faz um relatório sobre a sua visita a Paris por uma bolsa de estudos que ele recebeu na Universidade de Viena, na qual ele passa uma temporada de alguns meses em Paris, na companhia de Charcot, e ele descreve aqui nesse texto como que foi a sua experiência com Charcot, a influência que Charcot teve sobre Freud, que se dirigiu até a França, se dirigiu até Paris para visitar Charcot na Salpêtrière, com o intuito de estudar neurologia, porém, a sua experiência com Charcot vai ser profundamente transformadora, fazendo com que ele passasse a se interessar pela problemática das neuroses e da histeria. Então, eu entendo que esse texto nos mostra a profunda influência que a pessoa de Charcot teve sobre Freud e, consequentemente, sobre toda a edificação do pensamento freudiano. Então, eu gostaria de hoje fazer uma leitura conjunta. Se você tem esse texto, você pode ler junto comigo aí, assistindo ou ouvindo esse episódio na forma de podcast. E se você não tem acesso a esse texto, a gente pode ouvir aqui e ler juntos na medida que você acompanhar o conteúdo desse vídeo ou desse podcast, dependendo da mídia que você estiver acessando. Lembrando que o formato de podcast pode ser encontrado pelo Spotify, Gustavo Ribeiro, Psicanálise Descomplicada, e peço também a vocês para deixar os comentários, críticas e sugestões no Instagram núcleo.estudos.psicodinâmicos, onde a gente pode estabelecer alguma interação ou também através dos campos de comentário deste vídeo de YouTube. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Espero que vocês gostem. Relatórios sobre meus estudos em Paris e Berlim, efetuados com o auxílio de uma bolsa de estudos concedida pelo Fundo do Jubileu Universitário, outubro de 1885 a fim de março de 1886, por Dr. Sigmund Freud, docente de neuropatologia da Universidade de Viena, ao emérito Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena. Quando me candidatei ao prêmio da Bolsa de Estudos do Fundo do Jubileu Universitário, referente ao ano de 1885-86, expressei minha intenção de dirigir-me ao Hospice de la Salpêtrière, em Paris, e de ali continuar meus estudos de neuropatologia. Diversos fatores contribuíram para essa escolha. Em primeiro lugar, havia a certeza de encontrar, reunido na Salpêtrière, um grande acervo de material clínico que, em Viena, só pode ser encontrado de forma dispersa pelos diferentes departamentos, não sendo, portanto, de fácil acesso. Além disso, havia o grande renome de Jean-Martin Charcot, que, há 17 anos, vem trabalhando e lecionando em seu hospital. Por fim, fui levado a refletir que nada de essencialmente novo poderia esperar aprender
numa universidade alemã depois de haver usufruído do ensino direto e indireto em Viena dos professores T. Meinert e H. Nothnagel. A escola francesa de neuropatologia, por outro lado, parecia me prometer algo diferente e característico por sua maneira de trabalhar, ademais de haver ingressado em novas áreas da neuropatologia que não foram abordadas de forma parecida pelos cientistas na Alemanha e na Áustria. Em decorrência da escassez de qualquer contato pessoal estimulante entre médicos de língua francesa e alemã, as descobertas da escola francesa, algumas sobre hipnotismo, deveras surpreendentes, e outras sobre histeria de importância prática, foram recebidas em nossos países mais com dúvidas do que com reconhecimento e crédito. E os pesquisadores franceses, sobretudo Charcot, viram-se submetidos à acusação de terem uma reduzida capacidade crítica, ou, pelo menos, de se inclinarem a estudar material raro e estranho e de dramatizarem o trabalho que realizaram com esse material. Por conseguinte, quando o emérito Colégio de Professores me distinguiu com o prêmio da Bolsa de Estudos no exterior, com alegria agarrei a oportunidade, que assim se me oferecia, de formar um julgamento referente a esses fatos, baseado na minha própria experiência, e senti-me feliz, ao mesmo tempo, por estar em situação de pôr em prática a sugestão que me dera meu querido mestre, professor von Bruck. No período em que me encontrava em visita a Hamburgo durante as férias, fui recebido com muita amabilidade pelo Dr. Eisenloch, renomado representante da neuropatologia naquela cidade. Ele me possibilitou examinar um sem número de pacientes nervosos no Hospital Geral e no Hospital Rhein, e também me concedeu acesso ao Hospital Psiquiátrico de Klein-Friedrichsberg. Mas os estudos de que me ocupo neste relatório começaram somente com a minha chegada a Paris, na primeira quinzena de outubro, no início do ano acadêmico. A Salpêtrière, que foi o primeiro local que visitei, é um amplo conjunto de edifícios que, por seus prédios de 2 andares, dispostos em quadriláteros, assim como por seus pátios e jardins, lembra muito o Hospital Geral de Viena. Com o passar do tempo, a Salpêtrière serviu a finalidades muito diferentes. E o seu nome, assim como a nossa Gerber-Fabrik, porém, da primeira dessas finalidades. Os edifícios foram, afinal, convertidos em lar de mulheres idosas, Hospice pour la vieillesse femme, e proporcionam asilo a 5.000 pessoas. A natureza das circunstâncias fez com que as doenças nervosas crônicas viessem a figurar nesse material clínico com especial frequência. E os antigos Médecins des Hôpitaux da instituição, Briquet, por exemplo, tinham começado a fazer um estudo de revisão dos pacientes. Mas o trabalho não pôde prosseguir de modo sistemático por causa do costume existente entre os Médecins des Hôpitaux franceses de mudar de hospital com frequência e, ao mesmo tempo, por causa do ramo especial da medicina que estão estudando, até que sua carreira os conduza ao grande hospital clínico do Hôtel Dieu. Mas Jean-Martin Charcot, quando era interne na Salpêtrière, em 1856,
percebeu ser necessário fazer das doenças nervosas crônicas o tema de um estudo constante e exclusivo, e resolveu retornar à Salpêtrière como médecin de hôpital, e depois disso jamais abandonou este hospital. Charcot modestamente declara que seu único mérito consiste em ter executado esse plano. Devido à natureza favorável do material à sua disposição, foi levado a estudar as doenças nervosas crônicas e sua base anatomopatológica. Durante uns 12 anos, deu aulas de clínica como professor voluntário, sem deter qualquer cargo oficial. Até que, finalmente, em 1881, uma cátedra de neuropatologia na Salpêtrière foi instituída e confiada a ele. Essa indicação implicou modificações de grande alcance nas condições em que trabalhavam Charcot e seus discípulos, que nesse meio tempo se tinham tornado numerosos. Ao material permanente e presente na Salpêtrière, acrescentou-se um complemento essencial quando foi fundada uma seção clínica na qual eram internados para tratamento tanto pacientes masculinos como femininos, selecionados a partir das consultas semanais realizadas em um departamento de pacientes de ambulatório, consultation externe. Havia ainda, à disposição do professor de neuropatologia, um laboratório destinado a estudos de anatomia e fisiologia, um museu de patologia, um estúdio para fotografia e preparação de aparelhos gessados, um gabinete de oftalmologia e um instituto de eletricidade e hidropatia. Estes estavam localizados em diferentes partes do grande hospital e possibilitavam ao diretor assegurar-se da permanente cooperação de alguns de seus discípulos que se encarregavam desses departamentos. O homem que chefia toda essa organização e os seus serviços auxiliares tem, atualmente, a idade de 60 anos. Possui a vivacidade, a jovialidade e a perfeição formal no falar que costumamos atribuir ao caráter da nacionalidade francesa. E, ao mesmo tempo, ele mostra a paciência e o amor pelo trabalho que usualmente adjudicamos aos de nossa nação. A atração exercida por semelhante personalidade logo me levou a limitar minhas visitas a um único hospital e a buscar o ensinamento de um único homem. Abandonei minhas eventuais tentativas de assistir a outras conferências, depois de haver me convencido de que tudo o que elas tinham a me oferecer eram, na sua maior parte, peças de retórica de boa aparência. As únicas exceções eram as autópsias forenses do professor Brouardel e as aulas na morgue que eu raramente perdia. Na Salpêtrière, meu trabalho assumiu uma forma diferente daquela que eu, de início, tinha estabelecido para mim mesmo. Eu havia chegado com a intenção de fazer de uma única questão o objeto de uma cuidadosa investigação. E como, em Viena, eu elegera interessar-me por problemas anatômicos, tinha escolhido o estudo das atrofias e degenerações secundárias que se seguem às afecções do cérebro de crianças. Determinada quantidade de material patológico extremamente valioso estava à minha disposição. Achei, todavia, que as condições para me utilizar dele eram muitíssimo desfavoráveis. O laboratório, de modo algum, oferecia condições para receber um pesquisador de fora. E esse espaço e esses recursos, tal como existiam, haviam se tornado inacessíveis devido à falta de qualquer espécie de organização. Assim sendo,
vi-me obrigado a desistir do trabalho com anatomia e a contentar-me com uma descoberta referente às relações do núcleo da coluna posterior da medula oblonga. Depois, porém, tive a oportunidade de retomar pesquisas um tanto parecidas com o Dr. von Darkevich, de Moscou. E nossa colaboração possibilitou um artigo publicado na Neurologische Centralblatt, que teve por título Über die Besierung des Strickhoppers zum Hinterstrang und Hinterstrangenkern nebst Bemerkungen über sei Felder del Oblongata. Contrastando com a inadequação do laboratório, a clínica da Salpêtrière proporcionava tal abundância de material novo e interessante que eram necessários todos os meus esforços para beneficiar-me do ensino que essa oportunidade favorável me oferecia. O horário da semana era dividido como se segue. Na segunda-feira, Charcot dava sua aula pública, que encantava seus ouvintes pela perfeição de sua forma, ao mesmo tempo que se conhecia o tema da aula a partir do trabalho da semana anterior. O que essas aulas ofereciam não era tanto ensino elementar de neuropatologia sob forma de informações. Eram antes as mais recentes pesquisas do professor, e elas produziam seu efeito principalmente em virtude das constantes referências aos pacientes que estavam sendo demonstrados. Na terça-feira, Charcot executava o seu programa de consultation externe, na qual seus assistentes lhe apresentavam para exame os casos típicos ou difíceis, selecionados dentre o grande número dos que compareciam ao departamento de ambulatório. Às vezes, era desanimador quando o grande homem deixava alguns desses casos, para usar na própria expressão, afundar no caos de uma nosografia ainda desconhecida. Outros, contudo, lhe davam a oportunidade de usá-los como ponto de partida para os mais instrutivos comentários sobre a mais ampla variedade de tópicos em neuropatologia. As quartas-feiras eram, em parte, dedicadas aos exames oftalmológicos, que o Dr. Parrinot efetuava na presença de Charcot. Nos demais dias da semana, Charcot circulava pelas enfermarias ou continuava quaisquer pesquisas que houvesse empreendido na ocasião, examinando para esse fim pacientes em seu consultório. Tive, assim, oportunidade de ver um grande número de pacientes, de examiná-los eu próprio e de ouvir a opinião de Charcot a respeito deles. O que me parece ter encerrado maior valor do que essa efetiva aquisição de experiência foi, no entanto, o estímulo que recebi durante os 5 meses que passei em Paris do meu constante contato científico e pessoal com o professor Charcot. No que diz respeito ao contato científico, dificilmente me foi dada preferência em relação a algum outro estrangeiro, pois a clínica era acessível a qualquer médico que se apresentasse, e o trabalho do professor era executado abertamente, cercado de todos os jovens médicos que atuavam como seus assistentes, assim como dos médicos estrangeiros. Parecia que ele, por assim dizer, trabalhava conosco, pensava em voz alta e esperava que os discípulos lhe apresentassem objeções. Todo aquele que quisesse podia entrar na discussão, e nenhum comentário passava despercebido do grande homem. A informalidade que prevalecia na situação do relacionamento e a maneira como cada um era tratado em cortesia e em condições de igualdade, que constituía uma surpresa para os visitantes estrangeiros, facilitavam a situação, de modo que até o mais tímido tinha a viva participação nos exames de Charcot. Era notável poder verificar a maneira como ele, inicialmente, ficava indeciso em face de alguma nova manifestação difícil de interpretar.
Podia-se seguir os caminhos do raciocínio pelos quais se esforçava por chegar a uma compreensão. Podia-se estudar o modo como abordava uma infinidade de problemas e os vencia. E podia-se observar com surpresa que ele nunca se cansava de observar o mesmo fenômeno, até que os seus esforços repetidos e despreconceituosos lhe permitiam chegar a uma visão correta de seu significado. Quando, além de tudo isso, acode à lembrança a total sinceridade manifesta pelo professor durante essas sessões, compreender-se-á por que o autor deste relatório, assim como qualquer outro estrangeiro em situação semelhante, deixou a Salpêtrière com irrestrita admiração por Charcot. Charcot costumava dizer que, falando de modo geral, o trabalho da anatomia estava encerrado e que a teoria das doenças orgânicas do sistema nervoso podia ser dada como completa. Aquilo que a seguir precisava ser abordado eram as neuroses. Sem dúvida, essa afirmação pode ser considerada nada mais como expressão da inflexão existente em suas próprias atividades. Por muitos anos, então, seu trabalho centralizou-se quase por completo nas neuroses, principalmente na histeria, que, desde o início das atividades do departamento de ambulatório e da clínica, ele teve a oportunidade de estudar tanto em homens como em mulheres. Tentarei resumir em poucas palavras o que Charcot realizou no estudo clínico da histeria. Até o presente, dificilmente se pode considerar histeria como palavra que contém o significado bem definido. O estado mórbido a que se aplica tal nome caracteriza-se cientificamente apenas por sinais negativos. Seu estudo tem sido escasso e hesitante e carrega a ignomínia de alguns preconceitos muito difundidos. Entre estes, a suposição de que a doença histérica depende de irritação genital, o ponto de vista de que nenhuma sintomatologia definida pode ser atribuída à histeria, simplesmente porque nela pode ocorrer qualquer combinação de sintomas. E, finalmente, a exagerada importância dada à simulação no quadro clínico da histeria. Durante essas últimas décadas, é quase certo que uma mulher histérica haveria de ser tratada como simuladora. Como também, em séculos anteriores, certamente seria julgada e condenada como feiticeira ou possessa do demônio. Sob um outro aspecto, é possível que até se tenha dado um passo atrás no conhecimento da histeria. A Idade Média estava familiarizada precisamente com os estigmas da histeria, seus sinais somáticos, e os interpretava e utilizava à sua própria maneira. No departamento de ambulatório em Berlim, contudo, verifiquei que esses sinais somáticos da histeria eram praticamente desconhecidos e que, em geral, quando se tinha feito um diagnóstico de histeria, parecia estar suprimida qualquer motivação para se obter mais algum informe a respeito do paciente. Em seu estudo da histeria, Charcot partiu dos casos mais completamente desenvolvidos, que ele considerava como modelos acabados da doença. Começou por reduzir a conexão entre a neurose e o sistema genital e as suas proporções corretas, demonstrando a insuspeitada frequência de casos de histeria masculina e especialmente da histeria traumática. Nesses casos típicos, ele, a seguir, encontrou numerosos sinais somáticos, tais como a natureza do ataque, a anestesia, os distúrbios da visão, os pontos esterógenos, etc., que lhe possibilitaram estabelecer o diagnóstico da histeria em grau de certeza com base em indicações positivas. Estudando cientificamente o hipnotismo, área da neuropatologia que viria a ser atormentada de um lado pelo ceticismo e de outro pelo embuste, ele, Charcot, chegou a uma espécie de teoria da sintomatologia histérica.
Esses sintomas teve a coragem de reconhecê-los como sendo, na sua maior parte, reais, sem negligenciar as precauções exigidas pela insinceridade do paciente. A experiência, que aumentou rapidamente com o mais excelente material, logo lhe possibilitou levar em conta também as variantes do quadro típico. À época em que fui obrigado a deixar a clínica, ele estava efetuando uma transição do estudo das paralisias e artralgias histéricas para o das atrofias histéricas, de cuja existência conseguiu se convencer somente durante os últimos dias de minha estada. A enorme importância prática da histeria masculina, que geralmente não é reconhecida, e em particular da histeria que se segue a um trauma, foi ilustrada por ele com o caso de um paciente que, durante cerca de 3 meses, constituiu o ponto central dos estudos de Charcot. Assim, por meio de seu trabalho, a histeria foi retirada do caos das neuroses. Foi diferenciada de outras situações mórbidas de aparência semelhante, e a ela se atribuiu uma sintomatologia que, embora extremamente multiforme, não mais tornava impossível duvidar que imperasse nela uma ordem própria e definida. Tive uma animada troca de opiniões com o professor Charcot, tanto oralmente como por escrito, sobre os pontos de vista oriundo de suas investigações. Isso me levou a preparar um artigo que está por ser publicado nos Archives de Neurologie e tem como título Vergleichung der hysterischen mit der organischen Symptomatologie. Nesse ponto, devo observar que a proposição no sentido de considerar as neuroses originárias de trauma, railway spine, como seria o caso da histeria, encontrou decidida oposição de parte de renomados médicos alemães, especialmente do Dr. Thomsen e do Dr. Oppenheim, médicos assistentes do Charité de Berlim. Conheci pessoalmente a ambos, mais tarde, em Berlim, e esperava ter a oportunidade de comprovar se sua oposição era justificada. Porém, infelizmente, os pacientes em questão já não se encontravam mais no Charité. Fiquei, todavia, com a impressão de que a questão não estava madura para uma definição e de que Charcot, acertadamente, tinha começado por abordar os casos típicos e mais simples, ao passo que os adversários alemães partiram do estudo de casos indeterminados e mais complexos. Em Paris, foi refutada a afirmação de que formas tão graves de histeria como aquelas em que Charcot baseou seu trabalho não ocorriam na Alemanha. Chamou-se a atenção para os relatos históricos de epidemias semelhantes e insistiu-se na identidade da histeria em cada época e lugar. Também não perdi a ocasião de adquirir um conhecimento pessoal dos fenômenos do hipnotismo, que são tão surpreendentes e aos quais se dá tão pouco crédito, e, em especial, do Grand Hypnotisme, o grande hipnotismo, descrito por Charcot. Com surpresa, verifiquei que nessa área determinadas coisas aconteciam abertamente diante dos nossos olhos, e era quase impossível duvidar delas. Assim mesmo, eram tão estranhas que não se podia acreditar nelas, a menos que delas se tivesse uma experiência pessoal. Contudo, não vi nenhum sinal de que Charcot mostrasse qualquer preferência especial por material raro e estranho, ou que tentasse explorá-lo para fins místicos. Pelo contrário, considerava o hipnotismo uma área de fenômenos que ele submetia à descrição científica, tal como fizera muitos anos antes com a esclerose múltipla ou com a atrofia muscular. Não me parecia em absoluto que ele fosse um desses homens que se mostram encantados
mais com aquilo que é raro do que com aquilo que é usual. E a tendência geral de sua mente leva-me a supor que ele não é capaz de descansar enquanto não tenha descrito e classificado corretamente algum fenômeno que o interessa, mas que é capaz de dormir muito tranquilamente sem ter chegado à explicação fisiológica do fenômeno em questão. Neste relatório, dediquei um espaço considerável para os fenômenos da histeria e do hipnotismo, porque tive de abordar aquilo que era totalmente novo e constituiu objeto dos estudos particulares de Charcot. Referindo-me menos às doenças orgânicas do sistema nervoso, não gostaria que se supusesse que vi pouco ou nada a respeito delas. Mencionarei apenas alguns dos casos sobremodo interessantes em meio à riqueza do notável material apresentado. Por exemplo, tais eram as formas de atrofia muscular hereditária, recentemente descritas pelo Dr. Marie, embora estas não sejam mais incluídas entre as doenças do sistema nervoso, ainda estão sob os cuidados dos neuropatologistas. Devo mencionar também os casos da doença de Meniere, de esclerose múltipla, de Tabes, com todas as suas complicações, particularmente acompanhada da doença das articulações descrita por Charcot, da epilepsia parcial e de outras formas de doença que vão completar o acervo de material das clínicas e dos departamentos de ambulatórios de doenças nervosas. Entre as doenças funcionais, exceto a histeria, a coreia e as diversas formas de tiques, por exemplo, a doença de Gilles de la Tourette, estavam recebendo atenção especial durante a época em que frequentei aquele serviço. Quando tomei conhecimento de que Charcot tensionava publicar uma nova coleção de suas conferências, ofereci-me para fazer uma tradução alemã da coleção e, graças à sua compreensão, entrei em contato pessoal mais próximo com o professor Charcot e pude prolongar minha estada em Paris além do período coberto por minha bolsa de estudos. Essa tradução está por ser publicada em Viena em maio do corrente ano pela editora de Toplitz e Deutig. Por fim, devo mencionar que o professor Ranvier, do Collège de France, se revelou extremamente gentil ao mostrar-me suas excelentes preparações de células nervosas e de neuroglia. Minha estada em Berlim, que se estendeu de 1º de março até o fim do mesmo mês, deu-se durante o período de férias. Ainda assim, tive a oportunidade de examinar crianças que sofriam de doenças nervosas na clínica de pacientes externos dos professores Mendel e Eilenburg e do Dr. A. Baginski. Fui muito bem recebido em todos os lugares. As repetidas visitas ao professor Munk e ao laboratório de agricultura do professor Zuntz, onde me encontrei com o Dr. Loeb de Strasbourg, possibilitaram-me formar minha opinião própria acerca da controvérsia entre Goltz e Munk, referente à questão da localização do sentido da visão no córtex cerebral. O Dr. B. Baginski, do laboratório de Munk, foi, por demais atencioso, ao demonstrar para mim as preparações do trajeto do nervo acústico e ao solicitar minha opinião a respeito delas. Considero meu dever apresentar meus mais calorosos agradecimentos ao Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena por me conferir o prêmio da Bolsa de Estudos. Com isso, o colégio, no qual estão incluídos todos os meus muito respeitados mestres, concedeu-me a possibilidade de adquirir conhecimentos valiosos, dos quais espero fazer uso como docente de doenças nervosas, assim como na minha atividade médica. Viena, Páscoa de 1886. Bom, gente, é um texto, é um depoimento em primeira pessoa, como vocês puderam acompanhar, dessa passagem de 5 meses de Freud a Salpêtrière, na companhia de Charcot, e
Eu acho muito interessante receber essas percepções de um jovem médico, neurologista, que ainda busca o seu caminho de pesquisa. E a gente fala muito sobre a marcante influência de Breuer sobre Freud, mas a gente fala pouco, às vezes, da influência de Charcot sobre Freud. E aqui a gente vê a importância das contribuições de Charcot ao afirmar que a histeria não era uma doença de mulheres. A histeria também acometia aos homens. Isso era uma realidade difícil de ser aceitada nesse período de final de século XIX. A gente viu aqui também como que Charcot se esforçou por tentar compreender uma sintomatologia definida da histeria, possibilitando aos médicos reconhecê-la como uma modalidade de sofrimento real e não apenas como uma simulação, porque era assim que os pacientes histéricos eram tratados, como simuladores, então eles não eram sequer reconhecidos como pessoas doentes em sofrimento real. Então, a gente vai ver também uma questão inédita que, de forma paralela, também Breuer realizou, que é o emprego da hipnose no tratamento da histeria, no tratamento da neurose. Isso, para o pensamento científico médico da época, era considerado algo assustador. A hipnose nessa época era considerada uma espécie de magia negra, embora essa expressão não seja uma boa expressão. Mas ela era repudiada. Então, a gente está falando aqui dos primórdios históricos, das origens das influências desses grandes homens, desses grandes pensadores sobre Freud. E como que isso vai exercer um papel fundamental na decisão de Freud de abandonar os seus estudos em neurologia e gradativamente se interessar pelo campo da histeria, pelo campo das neuroses, pelo campo dessa metapsicologia. Esse é o início das coisas. Eu queria muito agradecer aos meus alunos de teorias psicanalíticas que me ouviram hoje e que me instigaram a pensar um pouco mais sobre esse momento histórico da psicanálise, sobre esse momento histórico da vida de Freud, e me instigaram também a procurar esse texto que eu já não lia há muitos anos, e meu objetivo hoje foi trazer essa leitura para vocês para reforçar um pouco do que nós falamos em sala de aula, e eu espero que essa leitura tenha de alguma forma contribuído para a reflexão e para o crescimento de vocês como estudantes de psicologia, estudantes de psicanálise. Agradeço a todos vocês que ouviram e que acompanharam esse vídeo, esse podcast até aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima leitura. Um grande abraço.